Olá, boa noite, Vamos iniciar a nossa live. Hoje o nosso tema vai ser coragem para viver com paciência, generosidade e humildade. Essa é a segunda live da jornada reflexiva. Na primeira nós discutimos sobre a filosofia de vida. Nessa segunda nós vamos destacar a coragem nessa perspectiva. Nós discutimos o tema paciência, generosidade e humildade nos encontros passados, e hoje a gente vai fazer uma síntese, dessas questões que foram discutidas, procurando focar o sentido de coragem. Pois bem, quando nesses estudos que nós estamos fazendo, a gente está sempre procurando fazer uma análise de acordo com a origem da palavra, também buscando trazer o sentido, o significado, e tentando fazer uma interlocução com a ciência, com a filosofia e com a espiritualidade, porque são três dimensões importantes para a gente poder estar analisando e trazendo para a nossa vida prática, para o nosso cotidiano. Então aqui com a coragem, a gente também vai fazer essa análise. E essa palavra coragem, ela tem origem do latim, que quer dizer ação do coração. Então se acreditava muito que a coragem é algo que se origina daqui de dentro. Então eu acredito muito que pode ser também porque às vezes a pessoa, quando está num determinado momento, vivendo alguma questão de perigo, sempre dá um calafrio, dá uma sensação assim. Então naquele momento, quando se tentava buscar entender que sensação é essa, o que é isso que impulsiona as pessoas a estarem fazendo. Então algo que vem de dentro, de dentro da pessoa, uma adrenalina danada. Então, nesse sentido, a palavra coragem, buscando a sua origem, ela nos revela que ela se origina desse sentido, do sentido do coração, porque acreditava-se que era nesse órgão que a coragem se alocava, aqui dentro. E quando a gente começa a tentar entender o significado de coragem, considerando que é muito importante para a nossa vida cotidiana, a gente está entendendo o sentido de coragem, nós poderíamos trazer vários conceitos, linkado com algumas palavras que a gente entendeu que seria importante para o nosso estudo, que é um conceito que faz uma relação de ausência de medo diante de riscos ou de perigo, que vai revelar uma bravura, uma valentia, mas também uma força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil, que vai me gerar uma confiança. Também uma capacidade de enfrentar algo moralmente árduo, que vai me fazer perseverar, vai me fazer ter perseverança. Outra questão que a gente pode trazer também é a característica de uma pessoa com bom caráter, porque ela revela uma hombridade. E cuidado no desenvolvimento de algo, determinação. Então aqui a gente já traz algumas palavras que vão nos ajudar a pensar o conceito de coragem e a importância dela no mundo em que vivemos hoje. Então a gente trouxe valentia, confiança, perseverança, hombridade, determinação. Então são questões importantes para a gente estar pensando. Como que eu tenho agido no meu dia a dia? Eu tenho agido com valentia no sentido de enfrentamento dos desafios. Eu tenho vivenciado as minhas experiências com mais confiança, eu tenho perseverado, tenho procurado atuar com mais determinação. Então, a quantas anda a minha coragem? Então, é uma questão importante
para a gente estar pensando. E disso tudo que a gente colocou aqui até agora, né? Até agora nesse sentido dessa live e também até agora no sentido dos encontros que a gente tem feito nessa jornada reflexiva, nós poderíamos destacar a questão da coragem para vencer os desafios. Então essas questões que a gente colocou vai nos instigar a pensar nessa coragem para vencer os desafios. São muitos os desafios que a gente vive, né, em nosso dia a dia, né, na nossa vida cotidiana. E quando a gente traz essa coragem para vencer os desafios, a gente dialoga com a ideia de firmeza e ânimo quando estamos numa experiência desafiadora. Sofrimento, por exemplo. Quer dizer, o sofrimento, ele nos instiga a tirar uma coragem lá de dentro, daqui, né, de dentro da gente, de dentro do nosso coração, para que a gente possa viver, né, e vencê-lo. Outro exemplo também que a gente pode citar é não ter medo de enfrentar os medos, né, seguir em frente. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho dessa questão do medo, porque a coragem, o sentido dela, ela nos fala que é ausência de medo. Mas quando a gente está futucando aqui essa questão do medo que nos coloca numa situação de lamúria, no medo que nos coloca numa situação de desistência, então esse medo nós precisamos vencer. Esse medo é um desafio que precisa ser vencido. Quando é um medo que trava, quando é um medo que me... né? Muita gente tem muito medo de tudo. Tem medo de dirigir, né? Tem medo de falar as coisas que estão incomodando, né? Muita gente tem medos. Medo de andar de avião, né? Medo de fazer alguma crítica que às vezes é importante estar fazendo. E nesse sentido que quando eu estou procurando me entender e ver a quantas anda a minha coragem, isso vai me fazendo, né, vai me propiciando uma interação com esses desafios, né, no sentido de ressignificá-los, né, no sentido de redimensioná-los. E aí, com base nessas questões, nós podemos dizer, né, e podemos estar inferindo que a coragem é uma virtude. Então, a coragem nessa dimensão, né, de uma busca, né, para superar, né, esse cotidiano, superar os desafios, é uma virtude. E toda virtude precisa ser cultivada. Por quê? Porque quando a gente pensa na coragem como uma virtude que pode ser cultivada, nós estamos nos referindo a uma força, né? Uma força que todo indivíduo tem para agir apesar das dificuldades e dos perigos. Muitas vezes a gente não tem a dimensão dessa força, né? Porque o medo, ele sobrepõe a essa força, mas todos nós temos essa força, né? Se a gente pensar que nós somos a imagem e semelhança de Deus e estamos aqui nesse tempo e espaço para buscarmos vivenciar as nossas experiências, né, no sentido de nos tornarmos pessoas melhores, essa força já está plantada dentro da gente, a gente precisa estar cultivando. E aí, graças a essa força, a essa coragem, que nós podemos superar os obstáculos e levar avante as nossas ações cotidianas, né? Todas as ações que a gente vivencia no nosso cotidiano, né? As nossas atividades familiares, as nossas atividades nas nossas profissões, todas as atividades, né? Mesmo aquelas que são mais simples para a gente, elas exigem essa força, exigem essa superação, exigem, né, essa coragem. E essa força e essa superação, ela é muito instigada na dimensão espiritual.
né, se a gente for dialogar com a questão da espiritualidade. Então tem uma frase que eu gosto muito de falar, né, que é de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que é: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando a gente se imbui disso, isso nos dá uma força para superar. Isso nos instiga a ter uma coragem de vencer. E quando nós começamos a perceber isso, esses desafios todos que acontecem, a gente pode dizer que são as pedras no caminho, né? As lombadas que vão acontecendo, nós vamos tirando essas pedras, subindo essas lombadas, a partir do momento que eu tomo consciência de mim mesma, né? E tomo consciência do quanto que eu posso estar vivenciando todas as experiências. E aí lá em Pedro, no capítulo 3, versículo 13 e 14, ele fala assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Então aqui são mais orientações divinas que nos ajudam a estar entendendo esse mundo, que se nós formos complementar com o que disse João no capítulo 16, versículo 33, que vai nos dar essa coragem, esse ânimo, né, na perspectiva de uma fé, quando ele fala: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, eu venci os desafios, eu venci os obstáculos. Então, e sabemos que esse mundo tem aflições. Nós estamos aqui justamente para nos tornarmos pessoas melhores. Eu tenho discutido muito, né, essa questão, né, qual é a nossa missão aqui nesse mundo? A nossa missão aqui é nos tornarmos pessoas melhores. Essa é a nossa missão, por isso que nós viemos, né, para esse mundo, né? Agora, tudo que nós vivemos nesse mundo são as atividades próprias nossas, né, de seres humanos, para nos tornarmos pessoas melhores. Então, ao longo da minha vida eu sou professora e como professora eu preciso fazer bem o meu papel de professora para eu me tornar uma pessoa melhor, né? Como mãe, eu preciso fazer bem meu papel de mãe, como irmã, como esposa, como vizinha, como amiga, como lavradora, né? Como médica, como, né, gari, como doméstica. Todas essas atividades terrenas, atividades que nós vivenciamos enquanto pessoas, são instrumentos para nos constituirmos pessoas melhores. Então, a nossa missão é essa. Nós temos um pacto com o divino, né, de nos tornarmos pessoas melhores. E essa coragem, esse ânimo e essa fé pode nos ajudar. E aí, quando na carta de Paulo, né, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 13, ele fala: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Então, sejamos pessoas de coragem, mulheres de coragem, homens de coragem, né, pessoas de coragem, né, para que possamos, firmes na fé, vencermos, né, os desafios que acontecem. Mas estejamos vigilantes, né? Precisamos estar num processo de cuidado conosco, né? Cuidado com os nossos pensamentos, né? Cuidado com as nossas palavras. O que nós estamos falando para os nossos filhos? O que nós estamos falando para as pessoas? Como que nós estamos agindo? Então, é nesse sentido que precisamos, né, estar vigilantes. Veja que estamos falando, né, de uma pessoa corajosa
que, imbuída pela razão, enfrenta o perigo em vista do bem. Então, nós não estamos falando nem de uma coragem alienada, né? Não estamos falando de uma coragem cega. Estamos falando de uma coragem pautada em princípios, né? Da espiritualidade, né? Da filosofia e da ciência. E aí, imbuída pela razão, por quê? Porque nós somos seres humanos que temos uma inteligência, né? E com essa inteligência que nós temos, é que nós vamos enfrentar o perigo em vista do bem. E quais são os perigos que a gente traz aqui? Às vezes a gente fica pensando, perigo numa questão muito perigosa também, mas são aqueles perigos, aqueles pequenos perigos do dia a dia, né? Então, as más tendências que a gente fala, né? O perigo da fofoca, né? O perigo da não generosidade, o perigo da usura, o perigo do consumismo, o perigo do julgamento. Então, são perigos que a gente precisa ter coragem para enfrentar, para deixar de vivenciar esses perigos. Nesse sentido que a gente está falando, desse que a gente acabou de falar agora, né, dentre outros, a coragem ela não elimina o medo. Isso aqui é bom a gente estar reafirmando, porque senão assim seria imprudência, né? Porque o medo promove a manutenção da vida, né? Inclusive quando eu estou buscando redimensionar a minha vida, né? Ser mais vigilante, tentando romper com as más tendências. Alguns medos, né, nesse processo vão surgindo, principalmente em momentos como esse que a gente está vivendo de pandemia, né? E aí nós precisamos administrar, né, sem aquela coisa, né, de ficar neurótico, né, com o que está acontecendo, mas a coragem para a gente poder estar vencendo, né, algumas questões que vão surgindo no dia a dia, que vão fazendo a gente naturalizar. Então, aqui, a pandemia, a gente tem um exemplo claro, né? Que muitas pessoas estão naturalizando já. Que nós passamos um ano, né? Quase um ano já, tentando ficar um pouco mais em casa, nos cuidando. E tem gente agora começando a trocar os pés pelas mãos. Então, nós precisamos ter coragem para perseverar. Porque senão a gente vai, nada, e daí morre na praia, né? No momento que quase as vacinas estão chegando, a gente está num processo de naturalização do que está acontecendo. Então, por isso, imbuída pela razão, a razão no sentido porque somos pessoas inteligentes, a ponto de entender que uma pessoa que está naturalizando e fazendo tudo como se não tivesse acontecendo nada, não é uma pessoa corajosa. A coragem era justamente aquela pessoa que está procurando se colocar no lugar do outro e está tendo a coragem, né, de redimensionar toda a sua vida em prol da vida. Então, a coragem nessa análise nos impulsiona a romper com a falta de vontade, né, com o desânimo, porque tudo isso às vezes é gerado um pouco pelo desânimo, pela falta de paciência, pela falta de generosidade e pela falta de humildade, que são as 3 virtudes que a gente traz também para fazer a análise, né, nesse sentido aqui. Nessa ideia que a gente está trazendo, um estado de coragem torna a nossa vida mais interessante. Por quê? Porque a coragem, nessa perspectiva que nós estamos falando, ela vai me instigar a cuidar da vida, cuidar da minha vida e cuidar da vida do outro. Só um pouquinho. Então, se eu tento me organizar, tento viver uma vida nessa dimensão da coragem, eu vou estar muito mais assim, aberta, muito mais podendo tomar decisões,
podendo falar sobre as minhas ideias, sobre as nossas ideias. Então, uma pessoa corajosa a ponto de revelar, né, os seus anseios, inclusive os seus medos, e poder redimensionar a sua vida numa perspectiva de manutenção da vida, né, de cuidado com a vida, é o nosso propósito. Né? Esse, né, é o sentido de estarmos refletindo sobre esse tema e sobre as questões que a gente vem falando. Por isso que a coragem, na medida certa, é saúde. Porque a coragem, na medida certa, ela administra bem o medo, ela administra bem a impaciência, ela vai ajudando a administrar as diferentes situações que a gente vai vivendo ao longo, né, da nossa vida. Cada dia que a gente acorda, a gente tem algo para administrar, né? Então, quando realizamos algo impulsionados pela coragem, nós sentimos um bem-estar. E aí a gente pode falar até dos exemplos mais simples, né? Uma pessoa que estava com muito medo de falar alguma coisa que estava machucando o coração dela, falar para o filho, falar para o marido, né? Falar que está doendo, que não está legal. Quando ela consegue falar, dá aquele bem-estar, não é assim? Uma pessoa tem um medo danado de dirigir, aí ela procura, faz terapia, ou então ela vai, tenta e consegue dirigir, dá um bem-estar danado. E aí vai para várias outras situações. Então a coragem, na medida certa, é saúde, né? Se eu estou com muito medo e não estou conseguindo fazer algumas coisas, eu preciso buscar ajuda, né? E aí, quando eu me sinto bem, isso tem implicações na minha saúde mental, na minha saúde emocional, espiritual e física. Então, e esse momento que nós estamos vivendo hoje, ele está assim, o tempo inteiro nos indagando e nos provocando a pensar sobre isso. E é nesse sentido que nós gostaríamos de chamar a atenção para a relação da coragem, né, para cultivarmos as virtudes. Quer dizer, todas as virtudes, elas precisam ser cultivadas e nós precisamos de coragem para cultivá-las. Porque nós vamos sair de uma certa zona de conforto, vai exigir da gente uma disciplina, vai exigir da gente mudanças, coisas que a gente está acostumado a fazer, nós vamos precisar mudar. Então, a gente traz as 3 virtudes que nós discutimos nos 3 últimos vídeos, que é a paciência, a generosidade e a humildade. E por que é preciso coragem para cultivar? Porque é preciso praticar as virtudes no dia a dia. E praticar essas virtudes no dia a dia, ela vai exigir da gente uma série de coisas. Então, por isso eu preciso de ânimo, força, vontade, né, imbuído pela coragem. E é justamente nessa ação cotidiana que nós precisamos vencer os desafios, que muitas vezes tiram a gente do foco, né? Geralmente os desafios tiram a gente do foco. E aí, nesse sentido, a gente faz uma relação de coragem com vontade. Porque muitas vezes a gente tem uma vontade, um desejo de mudar, um desejo de praticar generosidade, um desejo de cultivar a paciência, né? Assim, a gente tem uma vontade, a gente fala, mas falta coragem. E aqui não é coragem só por conta do medo, é a coragem no sentido dos enfrentamentos que a gente vai ter, que a gente não está muito afim, né? Então, essa é uma questão importante para a gente estar pensando. E além disso tudo, é a disciplina. A disciplina que a gente não tem, né, no dia a dia da gente, que a gente precisa estar redimensionando. Agora, coragem para cultivar a paciência. No mundo impaciente é fundamental. Eu estava assistindo uma reportagem onde o repórter chegava para perguntar às pessoas por que não estavam usando máscara.
né? Por que o senhor não está usando máscara? Não tem paciência não, tem paciência para ficar usando máscara não. Nossa, esse negócio me deixa tão... Só que ele sabe da importância de usar, ele tem vontade, ele sabe, mas ele não tem paciência. E aí cultivar a paciência requer rever o modo como interagimos com as pessoas também. Por isso que tem que ter coragem para fazer as mudanças, para cultivar a paciência, para assumir riscos. E aí a gente precisa de quê? De uma calma, né? A gente precisa de persistência. E aí nesse processo, para cultivar a generosidade, também vai exigir da gente um olhar criterioso em relação ao nosso cotidiano. Porque nós vamos precisar redimensionar o nosso foco na dimensão da generosidade. Então, se eu estou muito apegada aos bens materiais, se eu tenho muito como foco o consumismo, se eu estou muito envolvida no ter em detrimento do ser, são questões que eu preciso rever. E isso exige, né, disciplina, exige força. Romper com o egoísmo, com a usura, com os apegos, né, com o consumismo, são questões importantes para a gente estar reafirmando aqui nesse processo. E coragem para cultivar a humildade. O vídeo de ontem a gente tratou bastante disso. Então, a Madre Teresa, né, por exemplo, ela disse uma vez que a humildade é a mãe de todas as virtudes, porque é pureza, é caridade, é obediência. E ela falava que praticando a humildade, o nosso amor se torna real, dedicado e ardente. Então, é importante fazer um esforço para incluir essa prática em nossa vida, né? Ter coragem para incluir essa prática em nossa vida. Tomar ciência das nossas limitações, ter coragem para entender as nossas limitações e procurar superá-las, né, com vistas a tornar o mundo melhor, né, sem querer levar crédito por isso. Então, a gente às vezes até faz coisas boas, mas a gente fica esperando recompensas. A gente faz para ganhar ali na frente, faz para ganhar ponto com Deus, né? Faz para poder ter um retorno, ter reconhecimento. E aqui nesse sentido a gente está destacando que nós precisamos ter coragem para fazer tudo isso pelo amor, né? Por amarmos todas as pessoas indistintamente. Então lá no sexto encontro a gente falou muito dessa questão da humildade, mas lá no segundo encontro nós falamos da lei de amor, né? Que praticar a lei de amor requer um exercício cotidiano, né, de um envolvimento com a prática do bem, e isso requer coragem, né? Porque nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas e buscar trazer outras para a nossa vida cotidiana que a gente não dá muita importância, mas são coisas fundamentais para que possamos realizar a nossa missão. Lembra que eu falei que a nossa missão é nos tornarmos pessoas melhores? Então, é nesse sentido. E aí, o que fazer? Em todas as situações que a gente tem colocado nesses estudos da jornada reflexiva, seja qual for a virtude que desejamos cultivar, necessário se faz reconhecermos a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras e das nossas ações. E aqui só lembrando que a gente já colocou nos outros vídeos que a gente pode determinar uma virtude como foco para a gente poder cultivá-la, né? E aí, imbuídos por esse sentido de coragem que a gente está colocando aqui, nós sabemos que ela bem praticada, bem cultivada, ela tem implicações nas demais virtudes.
E nesse processo nós precisamos fazer autoavaliação, porque a autoavaliação é fundamental para a gente tomar algumas decisões, né? E aí é que vem outras questões que são fundamentais. Por exemplo, perdoar, ser grato, como eu já falei, amar todas as pessoas, fazer o bem sem olhar a quem, não saber a nossa mão direita o que faz a esquerda, né? Não julgar. Então, tudo isso como? Evitando no nosso dia a dia praticar essas más tendências. Por isso que requer disciplina e requer uma força de vontade. Só que quando a gente começa a exercitar isso, e à medida que você se pega fazendo, você, mas eu estou falando que, né, eu estou desejando não fazer isso, e você retoma, porque você já começa a tomar consciência de si, do que você está pensando, do que você está falando, de como você está agindo. Então, lembrando lá quando fala, né, que precisamos nos vigiar, então é nesse sentido, é nos vigiar com olhos, né, com os olhos amorosos. Nós precisamos ter amor em relação a nós, né, ao outro e a nós, né? Com esse olhar acolhedor para nós mesmos, nós vamos redimensionando isso tudo. Mas tudo isso exige sim coragem, né? E é preciso coragem para ser grato, porque nós precisamos ser grato pelas experiências exitosas, mas também pelas desafiadoras. Às vezes a gente só é grato ou só reconhece o que nos faz bem, no sentido, né, do êxito, né, do que nos dá um certo conforto. Mas aqueles desafios a gente ignora, a gente às vezes fica na lamúria, às vezes a gente até blasfema, né? Mas a gente precisa ser grato também, porque esses desafios nos ajudam nesse processo de constituição, né, de uma pessoa melhor. Precisamos sim ter coragem para nos livrarmos da dependência do reconhecimento, da gente querer tudo, a gente quer reconhecimento do outro. Precisamos ter coragem para ouvir mais e falar quando necessário, ouvir mais os filhos, ouvir mais os amigos, ouvir mais a esposa, ouvir mais o esposo, ouvir mais, falar o necessário. E quando falar, procurar falar de fato o que vai fazer bem. E se percebe que não está falando o que é necessário, redimensiona. Um ponto já temos, porque já reconhecemos, então vamos melhorando. Admitir e compreender as falhas é preciso ter coragem, né? Reconhecer a falsa modéstia, muita gente, né, tem uma falsa modéstia. Elogiar mais as pessoas, né, sem fingimento, mas elogiar, né? Estar mais, um coração mais acolhedor, servir o próximo, né? Pedir opinião e amar. Eu acho que amar, praticar a lei de amor é o foco, né, desse processo de estarmos cultivando essa coragem. E para a gente continuar pensando, né, que vamos continuar com os vídeos até o 9º encontro da jornada, e a nossa próxima live eu vou estar encaminhando para vocês também a data, que é de encerramento da jornada reflexiva. Então, para a gente continuar pensando, né, a mensagem que a gente traz aqui é: viva com paciência, com generosidade e humildade. Tenha coragem. Um grande beijo para vocês. Muito obrigada por vocês estarem, né, aqui interagindo, né, podendo ouvir, né, e compartilhando essas questões que a gente está trazendo, para que possamos, nesse processo, né, nos tornarmos pessoas do bem. Esse é o nosso propósito. Tenhamos coragem. Então, um beijo
no coração de todo mundo, todos que estiveram aqui presentes. Muita gratidão, muito amor no coração nesse mundo em que vivemos. Nós precisamos estarmos unidos, né, com bons pensamentos. Precisamos fazer uma corrente de amor, uma corrente do bem, né, entre nós, né, que nos conhecemos, entre nós que não nos conhecemos pessoalmente, mas interagimos aqui nas redes sociais. A gente tem aprendido muita coisa, né? E estamos nesse processo de compartilhamento, né? De trazer para essa roda de discussão, para essas reflexões, questões que são fundamentais, né? Para uma vida mais digna, para uma vida melhor. E viver essas experiências aqui requer coragem. Tudo de melhor para vocês. Um grande beijo.